Bora analisar um conteúdo? Bem-vindos, bem-vindos! Neste canal nós falamos sobre estruturação e escala de projetos de educação no digital. E no vídeo de hoje nós vamos fazer a análise de um conteúdo que bateu mais de 200 mil visualizações. Na semana passada eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre como aumentar as suas vendas acertando em cheio no conteúdo. Se você não assistiu esse vídeo ainda, é só clicar aqui no meu canal e assistir, que esse vídeo ficou bem interessante, tem algumas dicas valiosas para você começar a implementar nos seus conteúdos por aí também. Mas calma, vamos assistir essa análise aqui comigo primeiro, depois você vai lá assistir esse vídeo. Na análise de hoje, nós vamos ver sobre o vídeo, né? Nós vamos fazer a análise do vídeo do Rony Meisler. Eu vou compartilhar aqui a tela também pra gente passar ponto a ponto do roteiro. Eu transcrevi esse roteiro pra gente passar ponto a ponto. Então, bora lá. O Rony Meisler é este aqui, que tá com a carinha aqui embaixo. E esse vídeo ele fala sobre a Virgínia, né? Ele já começa com um título bem polêmico, a mulher mais relevante do Brasil. Então, vamos analisar ponto a ponto deste roteiro. Lembrando que este é um vídeo longo. Então, assim, ele atingiu um bom número de visualizações. E vou até entrar aqui rapidinho pra gente ver que ele teve muitas respostas, sabe? Então, assim, uma boa conversão para a CTA que ele fez ao final, que a gente vai analisar. Bora entender o que ele fez nesse roteiro? Primeiro, ele já começa com: ao mesmo tempo que a Virgínia era vaiada na Sapucaí, 600 mil pessoas assistiam ela no Twitch, rapaziada. Ele já começa trazendo o quê? Um tema em alta. Esse vídeo foi postado ali pós-carnaval, né? Pós os desfiles da escola de samba, que a Virgínia desfilou e gerou uma polêmica. Enfim, ele trouxe, então, ele já começa com um gancho forte, que é o quê? Um tema em alta. E ele ainda trouxe o que é uma pessoa bem polêmica e midiática, que é a Virgínia, né? Que tem mais de 50 milhões de seguidores aí no Instagram, visualizações, engajamento altíssimo, e uma pessoa que normalmente desperta aquele sentimento de ama ou odeia. Enfim, esse é um ótimo gancho, uma ótima forma de começar um vídeo. Mas vamos continuar analisando o que ele trouxe aqui. Recorde do Brasil na plataforma. Ou seja, a mulher mais vaiada da noite era simultaneamente a mais assistida do país. E eu vou te contar o que isso revela, na minha opinião, sobre a gente, sobre nós, sobre a fofoca, sobre um negócio bilionário que cresce exatamente porque a gente a critica. Esse ponto é muito importante e chave, porque ele começa muito bem com um gancho que prende, né, que faz a pessoa querer ouvir mais do vídeo dele, e ele logo em seguida ali, logo depois dos primeiros segundos do vídeo, ele já, ainda nos primeiros segundos, na verdade, ele já vem com o quê? Um gatilho mental da curiosidade. O que a Virgínia ter desfilado na Sapucaí tem a ver comigo, com você e com um negócio bilionário que cresce hoje no Brasil? Sobre o que exatamente ele vai falar? Esse gatilho mental da curiosidade é o que ajuda a manter a retenção no vídeo pós-gancho. E ele ainda complementa com: mas calma, Valente, calma, que antes eu vou te contar o que aconteceu para quem não viu. E esse aqui é o quê? Um gatilho mental da história. Mais um elemento muito importante se você quer reter a atenção das pessoas no seu vídeo. Ao longo aqui, né, ele continua aqui nesse ponto, contando a história da Virgínia, enfim, que ela desfilou na escola de samba e tal, vários problemas que teve ali ao longo desse desfile. Ok, ele explica aqui, conta. E aí ele vem com: mas o que me interessou não foi o que aconteceu com a Virgínia, foi o que aconteceu com a gente. Até cliquei aqui antes da hora. Mas esse elemento é o que? É um elemento contraintuitivo. E, de novo, um elemento, né? Um gatilho mental da curiosidade. Por quê? Ele começou falando da Virgínia, mas, de repente, ele vem falando que o que interessou ele não foi o que aconteceu com a Virgínia, mas o que aconteceu com a gente? O que aconteceu com a gente? Essa é a pergunta que a pessoa faz quando ela tá assistindo o vídeo. E isso gera o quê? Vontade de continuar assistindo para ouvir o que ele tem a dizer. Aí ele vem: pensa comigo, eu sou assumidamente fofoqueiro, tá? Este ponto é um ponto chave em todos os conteúdos.
que é o quê? A identificação. Ele traz um elemento de humor mais engraçadinho que gera uma identificação com quem tá assistindo. Se você tá passando, se você tá rolando o feed, rolando ali a aba de Reels, e você cai num vídeo que começa com: ao mesmo tempo que a Virgínia era vaiada na Sapucaí, 600 mil pessoas assistiam ela no Twitch, rapaziada. E isso já despertou o quê? A sua curiosidade, o seu interesse, o seu espírito fofoqueiro. E ele se relaciona exatamente com esse ponto, gerando uma identificação e um ponto de conexão com a audiência que está assistindo o vídeo dele. Ele continua: não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu assisto Big Brother, eu amo Léo Dias, amo o Google Gloss. Irmão, beijão. E esses elementos são elementos do quê? Da cultura pop, que geram uma conexão muito grande com o público, porque gera identificação. Ele traz aqui, quando ele fala isso, quando ele fala que ele não tem vergonha de assumir, de admitir que ele é fofoqueiro, que ele assiste Big Brother, que ele adora o Léo Dias, adora o Google Gloss, ele tá gerando um posicionamento, ele tá afirmando um posicionamento dele ali, porque ele poderia tá fazendo um vídeo criticando isso, ele poderia fazer um vídeo criticando a fofoca, criticando as pessoas que acompanham o Big Brother, o Léo Dias, ou o que for, mas não, ele já está se posicionando como uma pessoa que se relaciona com isso, que gosta disso, que tá próximo, isso novamente reforçando ali o ponto de conexão com a audiência. E também despertando ainda mais o interesse no vídeo, né? Você tá assistindo ali, aí vem elementos que você reconhece. Ele tá admitindo que ele gosta de Big Brother, Léo Dias, o Google Gloss. Você pensa assim, nossa, a pessoa que acompanha, né? Essas pessoas também, ela pensa, eu também gosto, eu também acompanho. Você vai se relacionando e vai engajando no vídeo. Ele continua, né? A fofoca é a razão pela qual a linguagem humana existe. A fofoca não é só o que presta na sociedade, a fofoca é o que cola na sociedade. Aqui ele vai trazendo também algumas crenças. Isso é uma crença, a fofoca é o que cola na sociedade. É o que ele tem de crença aí, que também faz a pessoa pensar, nossa, realmente, a fofoca movimenta muitas pessoas, movimenta as conversas dos grupos, é o que tá na boca do povo, é o que realmente tá aí, que as pessoas estão falando. Bem interessante esse ponto aqui também. E olha a indústria que nasceu disso. Aí ele vem com o elemento de: só no Brasil, a Creator Economy movimenta 5,4 bilhões de dólares. Essa é uma informação nova no vídeo. E ele ainda traz isso como um elemento, né, um gatilho mental da especificidade. Ele traz um número, né, um valor exato, trazendo até a Creator Economy movimenta 5,4 bilhões de dólares. Quando ele traz um gatilho mental da especificidade, esses dados, ele automaticamente também aumenta a percepção de autoridade que a pessoa que está assistindo o vídeo tem dele. Porque mostra que ele é uma pessoa que entende desse mercado, que analisa esse mercado, que acompanha esse mercado, presta atenção nesses dados e está trazendo uma informação quente, uma informação recente, uma informação atualizada para quem está assistindo esse vídeo. E ele continua: o Léo Dias tem 120 funcionários, 18 milhões de seguidores e 6 bilhões de visualizações por mês. Mais uma informação nova, mais um gatilho mental da especificidade, né? Ele traz um dado que comprova o que ele tá falando. Então, o gatilho mental da especificidade, mais um exemplo com alguém famoso, que é o Léo Dias. A maioria das pessoas já ouviu falar do Léo Dias alguma vez, em algum momento aí, por mais que não acompanhe tanto desse mundo de fofocas, já ouviu falar do Léo Dias e as polêmicas que ele se envolve. Então aqui ele traz um dado específico que aumenta a percepção de autoridade dele, e ele ainda traz um exemplo que as pessoas conseguem visualizar, conseguem se relacionar porque já ouviram falar dele em algum momento. Esse é um negócio que cresce enquanto todo mundo critica. Na realidade, quanto mais você critica, mais ele cresce. E aí ele vem com outro elemento. O Michel Alcoforado, um dos maiores antropólogos do comportamento do consumidor brasileiro, na minha opinião, escreveu uma coluna na semana passada que ficou na minha cabeça porque é mega interessante o que ele fala lá. Aqui ele traz também uma nova informação que ajuda a manter a atenção das pessoas. Então ele tá sempre trazendo elementos que retêm a atenção da pessoa no vídeo, pra pessoa chegar até o final. Não adianta você fazer um gancho maravilhoso se ao longo do seu vídeo você não traz elementos que fazem as pessoas quererem continuar assistindo o seu vídeo até o final. E é isso que ele faz quando ele traz informações novas, gatilho mental da curiosidade, gatilho mental da história, identificação. Todos esses elementos ajudam, constroem um bom vídeo de ser assistido, de ser consumido. E, claro, das pessoas engajarem também. Mas voltando.
Quando ele fala do Michel Alcoforado, ele também traz aqui esse elemento do gatilho mental da curiosidade. Por quê? Escreveu uma coluna na semana passada que ficou na minha cabeça porque é mega interessante o que ele fala lá. A pergunta automática é, o que ele fala nessa coluna? O que ele tá falando? Eu quero saber. Desperta mesmo esse gatilho da curiosidade. Inclusive, quando ele traz o Michel Alcoforado, ele traz uma autoridade no assunto, isso também ajuda a aumentar a percepção de autoridade que a pessoa que está assistindo o vídeo tem dele. Porque mostra que ele tá antenado, que ele acompanha, que ele sabe quem é o Michel Alcoforado, que é um dos maiores antropólogos do comportamento do consumidor brasileiro. E isso aumenta a percepção de autoridade dele, do Rony, diante da pessoa que está assistindo o vídeo. E ele continua, então ele vem aqui, ele vem logo em seguida, no parágrafo seguinte, né, na fala seguinte, ele já vem com a resposta do que o Michel Alcoforado falou. Ele disse que a relevância da Virgínia não vem de nenhuma mega descoberta científica, vem da capacidade que ela tem de, com os fatos mais simples da própria vida, capturar a atenção do público e nos fazer questionar quem somos e o que queremos ser. A informação nova complementando o que ele falou anteriormente, ajudando a reter, né, a manter a atenção das pessoas. E aqui também é como se fosse uma liçãozinha. Quem trabalha com digital, que nunca ouviu falar que é importante você falar sobre você, documentar as coisas que acontecem na sua vida. E a Virgínia é um grande exemplo de uma pessoa que documenta a própria vida. E ela consegue capturar a atenção das pessoas, fazendo assim as pessoas refletirem, pensarem, tanto que tem muito esse elemento de quem ama odeia, uns amam, né, a Virgínia, outros odeiam, ou outros são completamente indiferentes, enfim, tem muitas polêmicas envolvendo ela. Mas nesse ponto aqui também tem uma lição. Será que você que trabalha com digital, será que é interessante você também conseguir fazer isso, sabe? Você trazer, qual é a reflexão por trás disso? Ele traz, trazendo a fala do Michel Alcoforado, ele também traz essa reflexão para quem tá assistindo o vídeo. A fofoca não é o espelho quebrado da sociedade, ela é o espelho. E aqui um elemento brilhantemente encaixado aqui, que é: e quem sou eu para julgar? Se eu só quero fofocar, Brasil. Mais um elemento de identificação e humor. Isso movimenta muito, sério, isso prende muito a atenção das pessoas. As pessoas querem engajar com esse tipo de vídeo porque elas se identificam. Os elementos de identificação que você coloca ao longo dos seus vídeos fazem as pessoas sentirem que o santo bateu. Sabe, nossa, essa pessoa fez essa gracinha, ou seja, eu gostei do jeito dessa pessoa, gostei do jeito dela falar, gostei do jeito dela se expressar. Realmente, eu também penso isso. Quem somos nós pra julgar? Uma fala super comum, que já virou meme, brincadeira, todo mundo sabe disso. E assim, cria um clima leve, descontraído, e ainda assim você sente que você sai do vídeo aprendendo algo, entendendo algo do mercado, algo da economia, né, do mundo, desse negócio que é a fofoca, da creator economy, enfim. Você sai sentindo que você aprendeu algo com esse vídeo. É muito bom esse conteúdo. E aí ele continua, né? O Brasil olhou no espelho e não gostou do que viu, o que significa que ainda se importa com o que vê. E um povo que ainda se importa tem esperança. E aqui ele vem pro elemento final, né? O encerramento do vídeo dele. Bem, toda semana eu mando um e-mail para uma lista de amigos com as ideias e os comportamentos mais interessantes que eu encontro por esse mundão. Escreve quero aqui nos comentários que eu te mando o link. Fui. Essa aqui é a CTA do vídeo dele e, na minha opinião, ele fez uma CTA brilhante. Por quê? É uma CTA leve, descontraída, totalmente de acordo com o tema do vídeo, não é algo que destoa, é algo muito fluido, faz muito sentido ele fazer essa chamada no final, e ele vem com alguns elementos muito interessantes que merecem ser destacados. Primeiro deles, eu mando um e-mail para uma lista de amigos, não é uma lista de leads, não é uma lista de clientes, potenciais clientes. Não é isso, é uma lista de amigos, o que só reforça esse posicionamento próximo de identificação que ele trouxe ao longo do vídeo todo. Então, se você entra para essa lista, você tá entrando para a lista de amigos do Rony. É isso que ele tá trazendo aqui. E ele ainda vem com o que tem nesse e-mail que ele manda: as ideias e os comportamentos mais interessantes que eu encontro por esse mundão. Olha como é algo interessante. Nossa, assim, dá vontade de você saber. Ainda mais como ele constrói todo esse conteúdo, com muita curiosidade, muita história. Você fica assim, gente, eu gostaria de saber mais sobre as coisas que o Rony vê por aí.
E, mais ainda, gostaria de saber o que ele pensa sobre isso, o que reforça ainda mais a autoridade dele e a conexão que ele tem com as pessoas. E assim, percebe que não é algo muito técnico. Tipo, ele não tá prometendo que nessa lista, que nessa newsletter que ele envia, ele vai fazer uma análise rebuscada sobre o comportamento de mercado, sobre isso e aquilo. Ele não tá falando isso. Ele tá falando que ele manda um e-mail toda semana com as ideias e comportamentos mais interessantes que ele encontra por esse mundão. É divertido, é interessante, é leve. E a pessoa que se cadastra, a pessoa que assistiu o vídeo até o final, que se interessou, que se identificou, que responde quero, que se cadastra na newsletter dele, é uma pessoa interessada, é uma pessoa que pode fazer parte realmente dessa comunidade. É um público quente, gente, essa é a realidade. É uma pessoa que já tomou uma ação e que tá mais envolvida, porque olha só como ele fala, olha como ele traz essa pessoa para perto dele quando ele faz essa CTA. Isso é muito importante. Então, assim, esse conteúdo eu achei um conteúdo bem legal. Ele tem outros conteúdos no canal dele, com mais visualizações que isso. Conteúdos que bateram mais de 1 milhão de visualizações. Mas eu gostei muito deste conteúdo e é por isso que eu quis trazer ele aqui. Porque ele tem alguns pontos muito interessantes que você também consegue aplicar aí no seu projeto, nos seus conteúdos. Você consegue trazer um tema que tá em alta. Tem alguns temas que, enfim, talvez não façam sentido pra você, não tem problema, tá tudo certo. Mas, gente, tem tanto tema em alta, o mundo tá tão acelerado, tantas coisas acontecem ao mesmo tempo, que você vai ter, assim, alguma oportunidade aí, em algum momento, pra trazer um tema em alta e puxar pra aquilo que você fala. Puxar pro seu tema, puxar pra sua expertise. E aqui ele faz isso muito bem, com um gancho super interessante, que desperta a curiosidade. Ele traz vários elementos que ajudam a reter a atenção, né? A manter a atenção das pessoas ao longo do vídeo. Então, gatilho mental da curiosidade, da história, identificação, dados, gatilho mental da especificidade, o que aumenta a percepção de autoridade dele e também fazem as pessoas ficarem mais ligadas, porque a todo momento no vídeo você tá recebendo um estímulo, você tá recebendo uma informação nova, um conhecimento novo, e você sai desse vídeo com a sensação de que você aprendeu algo. E ainda tem o quê? Uma CTA muito bem executada, leve, tranquila, que puxa a pessoa para a newsletter dele, que essa pessoa se cadastra é um público muito mais quente. Esse vídeo foi super interessante, eu quero saber o que você achou dessa análise. Antes disso, na verdade, uma coisa interessante de trazer é o formato. Ele fez um formato de tela dividida. Em alguns momentos do vídeo, logo no início, é bem dividida a tela mesmo. Fica um bom tempo ali a tela dividida. Cenas da Sapucaí, da Virgínia e tudo. Em outros momentos ele alterna, né, com só ele aparecendo na tela. Mas esse é um outro elemento muito interessante, porque além do gancho falado, né, tem também o gancho visual da tela dividida. Esse é um ponto bem interessante. Agora voltando, né? Se você gostou desse vídeo, dessa análise de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e coloca aqui nos comentários também se você gostou dessa análise e se tem outro especialista ou outro conteúdo que você gostaria que fosse analisado aqui no canal também. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje, um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.